Fala galera, beleza? Davi aqui para mais um vídeo, como vocês estão? Espero que bem. Galera, hoje a gente vai continuar o quadro que a gente começou semana passada. A gente começou um quadro que chamava Mito ou Pecado, Pecado ou Mito, na verdade, que a gente vai falar sobre alguns temas e a gente vai debater. O que a Bíblia fala? Fala que é pecado, fala que não é. Então se você não viu, eu lancei um vídeo na semana passada sobre tatuagem. Acesse aí, cara, tá muito legal, tá muito bom. E hoje a gente vai falar sobre outro tema que é bem importante, as pessoas perguntam muito pra mim, que é: bebida alcoólica é pecado ou não é? O que a Bíblia fala sobre o consumo de bebida alcoólica? Então, se é um assunto que te interessa, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para os amiguinhos e todas essas coisas do tipo. E vamos lá para esse vídeo que é tão importante a gente entender. Bom, galera, em resumo, não existe nenhuma base bíblica que condene o uso de bebida alcoólica. Muito pelo contrário, era muito comum, era muito cultural antigamente que eles tomassem vinho. A Bíblia fala que Jesus tomava vinho. Pera aí, religioso, já vai me xingar, já vai tacar pedra. Nossa, mas Jesus tomava vinho? Como assim? Me explica isso. Então vamos para a Bíblia, que eu não quero que seja eu falando. Tudo que a gente vai fazer aqui é base bíblica, tá bom? Em João 11:18, palavras de Jesus está fazendo um comparativo sobre ele e João Batista. Algumas pessoas perguntaram, qual a diferença de Jesus e João Batista? Quem é maior? Quem é quem e tal? E Jesus está fazendo um comparativo sobre os dois. Jesus vai falar o seguinte: pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, está se referindo a ele, Jesus, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Essa fala de Jesus quer dizer que ele comia bem, quer dizer que ele era uma pessoa comum, ele comia igual as outras pessoas, ele tomava vinho igual as outras pessoas, até porque era um costume muito cultural na época, sabe? Era muito comum igual, por exemplo, vocês assistiram Game of Thrones? Em Game of Thrones era muito comum, sempre que ia ter alguma reunião, ia receber uma pessoa importante, eles ofereciam bons vinhos para as pessoas em homenagem em formato de honra. Uma honra, cara, você é um cara importante, eu vou separar o meu melhor vinho para você beber, era algo muito cultural. E nessa época na Bíblia era algo muito normal mesmo. Então todas as pessoas como cultura tomavam vinho. Então sim, a Bíblia fala que não há problema em você ingerir bebida alcoólica, inclusive fala que Jesus fazia isso. Aí eu já vi alguns religiosos sem base bíblica nenhuma falar, não, mas é porque na época o vinho era feito diferente, naquela época o vinho era ser feito sem algo. Não, mentira, nada a ver, nada a ver. A Bíblia fala que Noé, um dos primeiros habitantes da terra, ele se embriagou, ele ficou embriagado de vinho, ele ficou 1 ano lá no dilúvio, ele ficou 1 ano no barco. Quando ele desceu do barco, ele desceu, fez um sacrifício do Senhor, depois ele plantou uma videira, tomou vinho, ele bebeu tanto que ele se embriagou, ele estava 1 ano sem consumir vinho, quando ele bebeu tanto que ele se embriagou. Agora me responde uma coisa, se não tinha álcool, as pessoas se embriagavam de quê? O que a Bíblia condena então? A Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia condena você ser uma pessoa que não tem autocontrole e você se embriagar do álcool. 1 Coríntios 6:10, Paulo está passando uma lista de pecados, uma lista de coisas que, caso não haja arrependimento, nos leva à morte. E ele vai falar o seguinte: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Sobre o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre as pessoas que têm vício na bebida e se embriagam disso. A Bíblia é 100% contra a embriaguez. A Bíblia é 100% contra você ficar bêbado. Por que isso? Aí ele vai explicar em outro versículo. Em Provérbios 21, ele vai falar o seguinte: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Por que ele está falando aqui? Porque quando você consome vinho ou outra bebida a ponto de você embriagar, você não fala mais pelos seus atos. Quando você está bêbado, você não faz coisas que você faria quando você estivesse sóbrio, quando você estivesse em momentos normais. E é isso que a Bíblia está falando, cara, não se deixe dominar pelo vinho, não se deixe dominar pela bebida. Então sim, galera, não existe nenhuma base bíblica que seja contra o consumo de álcool, contra o consumo de que as pessoas chamam que é beber socialmente, algo assim, né? E existem sim bases bíblicas que são contra a embriaguez. Mas aí entra um outro ponto. Que eu acho que é o que mais pega pra mim, sabe? É quando Paulo fala em Romanos sobre nós como cristãos fortes, como os filhos maduros, sermos pedras de tropeço
pros filhos fracos, pros filhos novos na fé, pras pessoas que estão chegando agora. E aí eu não vou nem falar sobre a questão de escandalizar, nada, mas eu falo sobre a questão de virar pedra de tropeço mesmo. Eu sou um líder de jovens na minha igreja. E eu sei que estão chegando vários jovens que têm lutado contra o vício da bebida, têm lutado contra o vício do álcool. Eles verem um pastor no bar tomando uma cerveja, aquilo não vai ser uma pedra de tropeço para ele? Eu não acho que vai. Porque no entendimento dele, cara, então o pastor pode beber, então eu posso beber também. Só que a luta dele é completamente diferente da minha. Então o que eu sempre falo, né, sobre isso, assim? Não existe base bíblica que fala para você não beber, que você não pode beber. Né? Porém, você pode sim se tornar pedra de tropeço para outras pessoas que têm lutado, para os outros irmãos que têm lutado sobre isso, contra isso, sabe? Então, cara, se você gosta de um vinho, toma um vinho na sua casa com a sua esposa, só vocês dois. Não fica no meio do bar enchendo a cara, não vai numa festa de amigos, uma festa de família, tomar todas, sabe? Porque isso com certeza vai se tornar pedra de tropeço para os seus irmãos. Conclusão do vídeo, não posso tomar bebida alcoólica. É pecado ou é mito? Mito. A Bíblia nunca falou que você não pode tomar bebida alcoólica, porém, a Bíblia fala sim sobre embriaguez, tá bom? E é isso, galera, gostou do vídeo? Ativa o sininho, dá um like aqui, se inscreve no canal, coloca aqui nos comentários o que você acha sobre o tema, coloca aqui nos comentários o que você espera, né, dos próximos vídeos, quais os assuntos que você gostaria que eu trouxesse aqui, base bíblica pra falar. Fechou, galera? Boa semana, semana que vem estamos de volta com mais um vídeo, beleza? Tchau!